Tudo bom, pessoal? Vamos falar de equações diferenciais, mas no caso, soluções numéricas usando a série de Taylor. Basicamente, a série de Taylor, você tem a derivada, né, de uma função em torno de um x0, né, um ponto x0. E a gente escreve usando um polinômio representativo de qualquer função. Nós usamos essa seguinte expressão com f em x, que vai ser f em x0, mais a derivada de f em x0 vezes a diferença de x para x0, mais, olha a sequência, segunda derivada dessa função em x0 sobre 2 fatorial, vezes x menos x0 elevado ao quadrado, mais, agora sim, de uma forma mais genérica, né? F elevado a n, ou seja, a derivada de índice n dessa função, no ponto x0 sobre n fatorial, vezes a diferença de x para x0 elevada ao índice n. Eu posso também escrever usando, em vez do f, né, a notação com y. Então, estou escrevendo aqui essa segunda parte com a notação y. Bom, a série de Taylor está lá e a gente vai transformar ela. Vamos trocar aqui essa diferença de x para menos x0, no caso aqui x menos xi, por h, que é exatamente o intervalo que a gente vai usar no trabalho que a gente vai desenvolver de iteração. Tá bom? E aqui nós temos também essa aproximação, né? Nós vamos ter que xi mais 1 vai ser aproximadamente y igual a y de i mais 1. E nós temos aqui que xi mais 1, ou índice i mais 1, vai ser igual a xi mais 1h. Então, o passo seguinte é o passo anterior, mais um intervalo que a gente vai incorporar. E aí nós podemos escrever a expressão, como está aqui descrita, né? Nós temos no lugar do x menos xi, o h, e dessa forma a função fica simplificada, inclusive a forma geral, ó, fica h elevado a n sobre n fatorial vezes y elevado a n. Esse é o processo de discretização que nós estamos utilizando. O Euler, a gente pode ter o erro de truncamento, é claro, né? Que depende desse n. O n é o número de iterações que nós estamos realizando. Então, esse erro vai estar ligado ao h elevado a esse n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, vezes a derivada de ordem n mais 1 de y em relação a esse erro. Então, isso aí eu acho o erro de truncamento. E agora eu posso falar dos métodos. Primeira ordem, eu só vou usar uma derivada. Então, no caso, eu só vou derivar uma vez e eu vou ter apenas esse erro aqui, ó, no caso, um erro bem ligado o erro calcular com a segunda derivada. Mas olha aqui como fica a expressão. Apenas uma derivada, não vou utilizar a segunda derivada. Agora, a segunda ordem, aqui é a fórmula mais geral. A segunda ordem, não, aí eu vou até a segunda derivada, que é essa parte aqui, e eu paro aqui mesmo. Aqui é o erro de truncamento até a segunda derivada, vai ser esse aqui, usando aquela fórmula que eu comentei agora. Essa é a fórmula geral. Então, eu vou parar aqui, ó. Vou fazer apenas uma derivada, duas derivadas, quando eu falo do Taylor de segunda ordem. Esse aqui seria o nosso exemplo, né? É o nosso exemplo. Você tem uma função... Na verdade, você tem uma equação diferencial aqui com duas formas de representar, com f ou com y. E a malha para discretização de 2 a 2,5. Como o h é 0,1, então vou ter n igual a 5. Vamos ter um valor inicial para x0 igual a 2, y0 igual a 2. Então, esse é o nosso ponto inicial, né, do nosso início da série de iterações. A função está aqui só faltou uma derivada. Então, você tem yi mais 1 igual a yi mais h vezes a derivada de y mais a derivada segunda de y vezes h ao quadrado sobre 2 fatorial. Aqui já usando a notação com f, né?
A notação com f era interessante para a gente perceber que nós estamos falando de uma função de duas variáveis. Então, na hora que a gente for fazer a segunda derivada aqui, vamos aqui desenvolver, né? X vezes y, a derivada de y igual a x menos y. Essa é a nossa EDO. Se eu faço isolar aqui a primeira derivada, x menos y sobre x. Então, aqui nós podemos escrever x por x é 1, menos y sobre x. Aqui nós temos a primeira derivada. Ainda vou dar um detalhamento aqui, vai ser y vezes x elevado a menos 1. Então, se eu quero derivar de novo, né, eu vou ter que derivar usando a propriedade das derivadas parciais, né? Você vai ter que derivar em x, depois em y. Derivando em x aqui, você vai ter menos 1 vezes y elevado a vezes x elevado a menos 1 vezes menos 1, né? Melhor dizendo, menos 1, né? Vezes não, menos 1. Mais a segunda parte aqui vai ser o quê? Derivada em y. A derivada em y de 1 vai ser 0, né? E de y vai ser y mesmo. Vou deixar indicado. Vou deixar indicado e ela vai ser menos y, né? Menos derivada de y sobre x virou uma constante. Então, tudo isso que eu tenho que achar essa segunda derivada aqui, ó. Então, finalizando aqui, nós temos que a segunda derivada vai ser quem? Esse menos... aqui nós esquecemos só de botar um menos aqui no y, né? Olha aqui o menos do y. Então, menos vezes menos dá mais, vezes x elevado a menos 2, menos y, derivada de y sobre x. Posso escrever assim para ficar mais elegante. Y sobre x ao quadrado, menos derivada de y sobre x. É isso que nós vamos trabalhar aqui representativamente. Ela está aqui nesse canto. Olha aqui a segunda derivada que nós achamos agora. E a primeira derivada está aqui indicando exatamente o que nós fizemos dessa função aqui, né? Y vai ser x menos 1, x menos y. Derivada de y vai ser x menos y sobre x. O valor inicial é 2 e 2. Então, para i igual a 0, né, você vai usar essa expressão em 0. Essa primeira derivada aqui eu calculo, está aqui indicando exatamente em cima da função, que é a primeira derivada, deu 0. E a segunda derivada nessa segunda função aqui. É só substituir os pontos. Deu 1/2. Então, eu vou usar a expressão, substituir essa expressão inicial, né? Que é a expressão Taylor. Deu 2.025. Vou fazer isso mais uma vez aqui. Vou novamente fazer aqui para i igual a 1, lembrando que vai ser 5. Então, vou pegar a minha função, ó, 2.1, que andei mais 1 décimo em relação a x. Ó, x começou com 2, vai para 2.1. Menos ó, o valor da derivada, o valor anterior de y, 2.0025. Aqui deu 0,046. Eu vou fazer a segunda derivada aqui usando essa fórmula. Deu 0,4319. Substituo na fórmula principal, acho 2.0093. E aí repito novamente isso para a minha pelo I2, trazendo aquele valor para quê? E o x andou 0,2. Novamente eu vou usar essas duas fórmulas, no final deu 2.0198. E aqui nós temos a tabela completa para 5 iterações. Lembra que a primeira aqui é o nosso valor inicial, né? Esse aqui é o nosso valor inicial. E aí eu tenho 5 iterações aqui. Eu tenho para a ordem 2 e aqui para a ordem 1. Se eu quisesse trabalhar com funções de primeira e segunda ordem. Isso aqui me dá os pontos. Esses pontos eu posso interpolar em contrafunção, que vai ser uma solução específica, né, para a minha EDO. Lembrando que a solução de uma EDO é uma função. Aqui nossas referências. Eu trouxe também aqui para vocês o exemplo no Symbolab. Symbolab, colocando aqui para vocês
Symbolab, olha aqui. Symbolab, esse Symbolab nas nuvens, você escolhe aqui a função 8, matemática e estatística, análise numérica, né? O cálculo numérico em português. Escolhi o livro 1, ó, de Hall. Escolhi aqui das opções de 1 a 9, eu escolhi a opção equações diferenciais ordinárias. E aí nós temos alguns exemplos, temos métodos aqui para a gente resolver. Tem métodos ligados a esse assunto. Por exemplo, interpolação, equações diferenciais ordinárias, calma, que agora os métodos, né? Nós temos aqui série de Taylor, tem Euler modificado e Range-Kulta. Nosso caso, nossa aula foi de Euler, vem aqui, ó, Euler, e já tem um exemplo aqui para a gente rodar ele aqui, executar na nuvem. Eu executo, ele já deu o resultado aqui. Se quiser, eu posso dar uma reiniciada para vocês verem. Aqui eu executo, ele me dá a solução. Então, que tal vocês fazerem esse exemplo aqui, esse que a gente utilizou agora? Vocês vão colocar as funções, o H, o valor inicial. Aqui vocês podem alterar esse código, inclusive levar esse código para o desktop. Você baixa o download, faz um download do Scilab e roda ele tudo no desktop, tá bom? Então, aqui era só para a gente analisar essa aplicação. Eu não verifiquei exatamente esse caso aqui, mas fica para vocês aí, ó, usando aqui as funções do Scilab, ó, no caso aqui o 5, seleciona um livro. Tem outros livros que vocês podem explorar, e no caso, a gente explorou aqui o método de série de Taylor, lembrando que é um problema de valor inicial. Olha aqui em inglês, tá vendo? Problema de valor inicial é uma EDO com problema de valor inicial. Você tem um valor inicial para dar início ao seu problema. E aí você consegue resolver numericamente. Sem esse valor inicial, você não resolve numericamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.